Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre teatro grego, parte 2. Nós vimos que o teatro é exatamente o corpo é o principal suporte do teatro e ele é feito em cima de três elementos formais. O primeiro elemento formal do teatro é o ator, que ele é o personagem, ele exatamente que ele vai representar o personagem através do psicológico e através do físico. O segundo elemento formal do teatro é exatamente o texto. O texto é o chamado texto dramático, é o texto que vai ter exatamente, literalmente, o texto que a pessoa vai falar e vai ter a indicação da representação do personagem daquele momento. Ou seja, se eu vou entrar numa cena, eu tenho que saber de que forma eu vou importar dessa cena e qual vai ser a abordagem que eu vou fazer para me poder falar o texto. E nós temos a questão da audiência. A audiência é exatamente aquela troca de energia entre o espectador e entre o ator. É naquele momento que a mensagem que o ator está passando, o público recebe e tem um entendimento. Então isso é chamado exatamente de audiência. E nós vemos também o início do teatro na Grécia. Procissões em homenagem a Dionísio, aproximadamente 20 mil pessoas. A versão citada por Aristóteles foi uma homenagem ao herói Adrausto, que permitiu o domínio dos dórios. Lembrando que nós tínhamos exatamente aquelas procissões em qual 20 mil pessoas acompanhavam essas procissões. Nessas procissões eram exatamente contadas as grandes aventuras de Dionísio, sendo que Dionísio, o deus do vinho, o deus das festas, e existia personagens como o caso do Sátiro. O Sátiro era um homem metade bode, metade homem, e ele era exatamente um deus menor, que era o protetor dos rebanhos e protetor dos pastores. Ele começava a contar as grandes façanhas, através do seu gestual, as grandes façanhas de Dionísio. E existia o coro, que eram os narradores que ficavam em volta dele, que iam contando a história para todo o público que estava em volta. Então, nesse momento, é o embrião do teatro. Nós temos a versão também de Aristóteles. A versão de Aristóteles é que existia uma guerra política de Adrausto, que estava representando os dórios, que estava querendo chegar ao poder, e é contada toda a história dele, desde seu início até o seu final, até sua morte. É essa a segunda versão. Nós adotamos mais a primeira versão, que é a versão exatamente das festas de Dionísio. E nós vemos também que durante a festividade dionísica, Téspis colocou uma máscara simbolizando Dionísio e fingiu que o próprio Deus estava no seu corpo. Acreditava que foi um dos primeiros responsáveis pela criação da tragédia, pelo gênero da tragédia, viajou pela Grécia toda com uma carroça levando consigo seus adereços e pertences. Ou seja, Téspis, ele fingiu ser o próprio Deus, Dionísio. Ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele pegou a máscara, disse que o próprio espírito do Deus Dionísio entrou no seu corpo e ele se dirigiu ao público diretamente, sem o coro. Então foi a primeira vez que nós temos um lampejo do teatro moderno, o ator se dirigindo diretamente ao público. Nós vemos que ele foi um fundador da tragédia. Exatamente isso, porque ele começa exatamente o mesmo estilo que vai ter a arte educativa grega, que era a tragédia. A forma de o ator se dirigir diretamente ao público, exatamente mostrando a sua mensagem. E nós vemos também que ele viajou pela Grécia, levando consigo seus adereços. Ou seja, ele ia de cidade em cidade fazendo as suas encenações e ele começou exatamente aquele teatro itinerante. Nós vemos também que dentro da tragédia era usada um metron, que era o equilíbrio, harmonia e simetria, a medida ideal. Lembrando vocês que o metron era ensinado que você deveria andar dentro do destino traçado para ti pelos deuses. Se você foi destinado a ser uma figura muito grande, você tem que entrar nessa medida e ser grande. Se você foi destinado a ser uma pessoa pequena, você tem que entrar nessa medida dessa pessoa pequena para ir conforme a vontade dos deuses. Se você tentasse ir para cima ou para baixo, fora da medida passada pelos deuses para você, você teria alguma coisa que atrapalharia a tua vida e os deuses mandariam para você a razão. Ou seja, você cairia em si e viria seu erro e viria a necessidade de você voltar à medida que os deuses passaram para ti. E nós vemos também que a comédia foi uma análise crítica, política e sociedade, com comentários francos e diretos. Ele fez um ataque direto aos demagogos, aqueles que faziam usando a inocência daqueles que estavam dentro da Grécia jogando contra os grandes, mas em benefício a si mesmo, usando sua eloquência para que ele subisse ao poder e para que ele pudesse ter um ganho muito legal com esse poder. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né, gente? Mas já estava acontecendo lá na Grécia. Então ele estava fazendo isso. E a comédia veio para combater isso, ele veio para combater a corrupção, veio para mostrar e ensinar ao povo como reconhecer os corruptos, como reconhecer o erro dentro da política e dentro da ciência também. Isso também acontecia. E nós vemos que Aristófanes foi o maior representante da comédia grega, citava a hostilidade contra os deuses, defendia os heróis do passado e faz sátira à pomposidade e à corrupção. Aristófanes fala que a necessidade de você é o sistema antigo, de você voltar aos deuses, obedecer à vontade dos deuses, ser uma pessoa correta, conforme a medida que os deuses tinham passado para cada um. E ele tira sarro do quê? Da pomposidade. Ele tira sarro daqueles que sobem o poder e querem se tornar grandes, querem ser maior que os próprios deuses. Ele fala assim, não faz isso não, segue a vontade dos deuses, porque senão você vai se quebrar. Então faça isso. E ele traz isso pela comédia, mostrando para o povo, ensinando para o povo como eles devem ver o erro que está acontecendo. E infelizmente,
essa demagogia que existiu nessa época foi responsável pela decadência da Grécia. Ok, gente? Nesse vídeo nós falamos sobre teatro grego e espero que vocês tenham gostado. Até breve!